Olha, às vezes eu nem sei por que as pessoas querem se colocar numa caixinha. Pra quê que você quer viver numa caixa se você pode ser livre? Hum? Me fala. Olha, tem algumas coisas que eu não sei por que elas acontecem. Eu tô há tanto tempo na internet e vira e mexe eu me pego pensando sobre isso e vivendo isso, né? Essa semana chegou um comentário para mim e eu vou dividir ele aqui. Eu não quero que você me leve a mal, mas ele me serviu para muita reflexão. Deixa eu colocar ele aqui para a gente ver e eu vou te contar. Por que era um comentário, se tivesse acontecido há alguns anos atrás, eu ficava bem chateada. Eu já recebi muitos desses comentários. E antes era um comentário que me deixava muito chateada, porque colocava em risco, colocava em prova, em xeque, na verdade, a minha credibilidade. Era um comentário que eu recebi muito no começo do canal, porque dava a entender que eu não entendia nada, sabe? De limpeza e de organização. Vou colocar o comentário que você vai entender. Olha aqui, mas agora não é mais assim. Quero falar sobre isso. Olá, a Silvia perguntou: eu quero saber se você tem faxineira, se você faz tudo sozinha. Curiosidade mesmo, às vezes eu tenho vontade de ficar sem ajudante, mas a minha casa é tão grande, eu ainda tenho um caçula que depende de mim. Então, quando eu comecei aqui o nosso canal do Elissa, eu recebia muito isso, porque e recebia comentários assim agressivos, falando: essa aí tem empregada, fica falando fazendo essas coisas, falando sobre essas dicas, mas quem faz é a empregada, ela não entende nada. Eram agressivos. Com o passar do tempo, esses comentários foram saindo da agressividade e indo realmente para a curiosidade. E eu consigo entender. A agressividade no começo, eu vou falar que eu precisei de muita terapia para entender, porque eu não sei por que uma pessoa tem essa vontade de agredir o outro gratuitamente. Quer dizer, no começo, assim, quando eu comecei a falar com meu terapeuta, tudo mais sobre isso, por que a pessoa quer agredir o outro por causa de casa e tudo mais, é porque às vezes você oferecer uma solução diferente, você ter uma aparência diferente, você ter um modo de pensar diferente, realmente agride, incomoda. E quando incomoda, as pessoas às vezes agridem, infelizmente. Com o passar do tempo e com a questão das dicas realmente funcionarem, quem usar, saber que eu testo tudo, que funciona, as pessoas passaram a ter realmente curiosidade, se eu tenho ajuda, se eu não tenho ajuda. E aí é super legal, né? Porque você que me acompanha já há um tempo já sabe e já responde por mim. Foi muito bacana que a Flávia me achará uma vez. Ela disse uma vez num vídeo do YouTube, tem uma pessoa que ajuda assim, e daí eu já respondi que agora isso mudou, né? Mas eu peguei esse comentário agora não para a gente discutir ajudante ou não ajudante, mas para a gente discutir modelos. Eu já tive até 2 pessoas trabalhando comigo quando as crianças eram pequenas. Eu tive 2 profissionais de limpeza e de cuidados quando a Bia e o Fifi eram pequenos. Os meus filhos têm 1 ano e 9 meses de diferença e eu tinha uma pessoa até que dormia na minha casa para me ajudar com as crianças à noite, porque era tudo comigo.
Depois, eu fiquei por anos com a Maria, que era, eu falo que ela cuidava de mim, cuidava das crianças, cuidava da casa, cuidava de todo mundo. E quando eu me mudei aqui para o interior, até por um tempo eu tive uma pessoa para ajudar, a casa era grande, eu estava bem perdida, mas com a pandemia eu quebrei esse modelo e agora a gente tem, na verdade antes era semanalmente, agora não é nem semanalmente, a gente tem cada 15 dias, a cada 3 semanas eu chamo algumas pessoas para me ajudarem com uma limpeza mais pesada, mas quem cuida da casa agora sou eu, as crianças e o Ricardo. Isso é com toda a tecnologia possível, tá? Vocês sabem que eu sou apaixonada com máquina de lavar louça, com robô aspirador, com robô que passa pano, máquina lava e seca. Eu abuso da tecnologia para a gente lidar com o nosso dia a dia. Mas por que eu estou pensando tanto sobre esse comentário? Por que eu achei que ele valia a pena por esse nosso Vamos Juntas? É uma reflexão que eu quero fazer com você sobre os modelos, né? Muitas vezes a gente tem modelos na nossa cabeça que não parecem tão óbvios, eles não parecem tão claros, né, pra gente na nossa vida. Por muito tempo eu ouvi e eu vejo muitas de vocês comentando que são julgadas por aquilo que fazem ou deixam de fazer na casa. Se fazem uma coisa de um jeito, recebem reclamação. Eu me lembro de um comentário que eu recebi falando de uma seguidora, falando que tinha máquina de lavar louça e que quando a mãe ia na casa dela não comia nos pratos que a máquina tinha lavado, tinha que lavar tudo de novo. Eu vejo isso acontecendo, sabe? Esse julgamento dentro de casa. Ele é um julgamento que o pessoal chama agora de passivo-agressivo, né? E parece que está dando um conselho, mas quando na verdade está enfiando o dedo. Isso é muito comum. E às vezes a gente se sente culpada por causa disso e não se dá conta. E no caso, aqui eu vou até repetir aqui o comentário que eu recebi da Silvia, né? Ela falou, eu queria saber, eu tenho vontade de ficar sem ajudante, mas a minha casa é tão grande e tem um caçula que depende de mim. E eu olho para esse comentário e fico pensando, falo, gente, se a ajudante está realmente ajudando e está facilitando a vida dela com o filho, está fazendo com que ela viva com o filho mais, que ela consiga acompanhar, está tudo bem. Não tem nada de errado. Ela não é menos mulher, ela não é menos capaz, ela não é menos dona de casa, ela não é menos cuidadosa com a casa dela porque ela tem alguém que ajuda. Eu não sou mais do que ninguém, porque aqui em casa eu optei por ter muito menos ajuda, ter ajudas pontuais e optei por tecnologia. Eu não sou melhor do que a Flávia do passado, que tinha 2 pessoas trabalhando com ela. Sabe? Acho que é esse o ponto. A gente tem que se libertar dessa questão de que às vezes a gente se aprisiona, às vezes a gente se coloca na caixa, como eu disse, e a gente só é boa se a gente estiver realmente fazendo tudo sozinho, dando conta, e não contar com o outro. Eu ouso dizer que ficar se orgulhando e batendo no peito, você se acaba por causa da casa, ou por causa do seu trabalho, ou porque qualquer outra coisa que você está sofrendo e gastando seu tempo, é uma mentalidade antiga. A mentalidade nova, que é uma mentalidade que eu acredito, é que a gente tem que ter balanço na nossa vida. Porque a vida é só uma. Essa semana a Glória Maria morreu e fala, eu vivi a minha vida do jeito que eu queria, do jeito que eu podia, porque quem ia deitar no caixão era eu. E é isso. A vida é só uma e a gente tem que viver do jeito que a gente quer.
Eu opto por viver a vida de uma forma mais leve e por aproveitar. Eu não quero viver a vida para ficar constantemente me gabando que eu estou em sofrimento e colocando o dedo na frente de outros. Se eu tenho ajuda ou se eu não tenho ajuda, tudo isso depende do meu momento de vida, tudo isso depende das minhas crenças. Eu não sou melhor ou eu não sou pior por causa disso. O que você acha? Você concorda comigo? Qual a sua opinião? Você já foi julgada por causa da casa? Por causa da forma que você conduziu ou conduz a sua casa? Pensar nessa nova mentalidade não é uma boa ideia para a nossa semana? Eu quero te ouvir. Vamos junto.